Isso para eu dizer que o Brasil não tem condições de apontar o dedo para uma fraude no processo eleitoral da Venezuela, quando o próprio Brasil teve uma eleição majoritária com o processo claramente fraudado. Eu realmente não sei. Mas o Brasil também, ele não está, eu vou ser muito sincero, o Brasil não está em posição de dizer, nós sabemos o que é eleição justa. E pode ficar tranquilo, eu não vou entrar no assunto de urna. Que a gente nem precisa entrar no assunto de urna. O Brasil tem uma legislação eleitoral. Uma lei eleitoral que já tem 30 anos. Essa lei eleitoral que já tem 30 anos, ela diz o seguinte: você só pode... Isso é a Constituição, antes da Constituição. A Constituição diz, você só pode criar uma lei eleitoral até o ano anterior ao da eleição. Então vai ter uma eleição esse ano, 2024. Se algo novo fosse acontecer, a lei teria que ter sido criada até 2023. Se ela foi legislada, aprovada em 2024, ela já não vale para o pleito de 24. Essa é a regra 1 da Constituição. A regra 2, que é a legislação vigente eleitoral, que é uma legislação que já tem 30 anos. O que diz a legislação eleitoral? Que de tudo que foi legislado, de direito, de dever e de penalidade, o Tribunal Superior Eleitoral, ele só pode regulamentar quer dizer, como é que ele vai viabilizar o direito, o dever e a penalidade já prevista na lei que foi criada até o ano anterior daquela eleição. O TSE só pode fazer resoluções, que são regulamentações das leis já criadas, até o dia 7 de março do ano da eleição. Está escrito na lei. A lei ela dá a data. TSE só pode fazer resolução até dia 7 de março do ano da eleição. Ponto. Em 2022, chegou no dia 20 de outubro, portanto, 7 meses e meio depois do final do prazo para o TSE fazer uma resolução, e esse prazo que ainda é a lei, o TSE criou a resolução de outubro e as eleições de 2022 foram reguladas pela resolução de outubro. E essa resolução ela é triplamente ilegal. Por quê? Primeiro, ela fere o prazo legal, que é 7 de março. Então, não há filosofia, lógica, matemática, mágica, feitiçaria, magia negra que explique que uma resolução de 20 de outubro tenha validade se a legislação exige que o prazo máximo seja 7 de março. Segundo, mesmo tendo ela sido feita, vamos imaginar que ela foi feita no dia 7 de março. A mesma lei que diz que ela tem que ser feita até 7 de março, fala, ela não pode suprimir direitos previstos na legislação, e essa resolução suprimia. Ela não pode criar deveres não criados na legislação, e ela criava. E ela não pode criar penalidades que não estejam nas leis anteriores, e ela criava. Então, quer dizer, ela é quadruplamente ilegal, essa resolução. Porque ela veio 7 meses e meio depois, porque ela criou obrigações que não existiam, porque ela extinguiu direitos que eram garantidos e porque ela criou penalidades que não existiam. E essa resolução vigeu a eleição presidencial de 2022 no Brasil. Então eu não preciso nem chegar perto dessa loucura de urna para dizer que o processo eleitoral no Brasil foi fraudado. Isso para eu dizer que o Brasil não tem condições de apontar o dedo para uma fraude no processo eleitoral da Venezuela, quando o próprio Brasil teve uma eleição majoritária
com o processo claramente fraudado. Basta pegar a lei, basta olhar a data. Incluindo algumas das coisas que ficaram definidas ali como obrigações, direitos e penalidades, que eram excepcionais para a eleição, estão em vigência até hoje, né? Excepcional. Nós estamos num estado de exceção? Essa é a pergunta. Um estado de exceção existe, é uma hipótese constitucional, mas tem que ser declarado pelo Congresso como estado de exceção. Não foi. Então não podemos ter regras excepcionais se nós não estamos num estado de exceção, que é um estado de sítio ou estado de defesa. O estado de defesa é uma coisa, o estado de sítio é outra. Ambos são previstos na Constituição. Nessas ocasiões, você pode ter medidas excepcionais à Constituição. Mas você não pode fazer, nem no estado de defesa, nem no estado de sítio, coisas que foram feitas nessa resolução do TSE de 20 de outubro, acho que foi 20, mas foi outubro de 2022. Não pode, não pode. Então, ela é uma excrescência por todos os lados que se olhe. E o mesmo vai acontecer nas eleições desse ano, nas eleições municipais. Porque o TSE, ele, antes do prazo legal, que é 7 de março, ele já fez as resoluções para as eleições desse ano. Mas as resoluções que ele fez para esse ano, ele criou regras que estavam no projeto de lei de censura, ou projeto contra fake news, para mim é projeto de lei de censura. Ele pegou aquelas regras que não foram aprovadas, que foram rejeitadas pelo Congresso, e enfiou nas resoluções. O que é ilegal pelo mesmo artigo da lei que diz que tem que ser até o dia 7 de março. Então a gente já vai ter, mais uma vez, um processo eleitoral fraudado. Fraudado porque contra aquilo que determina a legislação. Agora, a legislação determina alguma coisa? Se é um Estado democrático de direito, ela tem que determinar. Porque se ela não determina, e o judiciário, que detém a última palavra do monopólio da violência do Estado, endossa e força a aplicação dessas regras, nós temos um processo fraudado. Em cidades pequenas, por exemplo, onde não há emissora de rádio, onde uma regional de televisão não tem interesse nenhum em falar dessas eleições, um blogueiro, o sujeito da rede social, vai se lascar se ele for fazer a cobertura da cidade dele, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no canalzinho do YouTube. Por quê? Porque essa resolução que o TSE fez, ele matou o jornalismo independente. Ou você faz parte do grande conglomerado, que ele tem um controle, ou você não vai poder opinar nessas eleições. E nessas cidadezinhas pequenas do Brasil, o que não é raridade, o que eu posso dizer é a regra no Brasil. Você não vai poder ter uma cobertura, um debate, uma exposição de ideias, uma exposição de denúncias, um levantamento de questões polêmicas. Porque o cara que é o jornalista independente, pelo YouTube, pelo X, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, ele vai se ferrar com essas resoluções do TSE, que são ilegais, porque elas criaram regras que foram rejeitadas pelo Congresso no PL da censura. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no
Telegram, manda sinal de fumaça a pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.